João 18. O capítulo de hoje fala sobre quando Jesus é preso no Getsemane, até quando ele vai diante de Pilatos, e o povo prefere soltar Barrabás ao invés de Jesus. Porém, não é nessas histórias que eu vou focar hoje, sim na história de Pedro. Vamos começar quando Jesus é preso ali no Getsemane. A primeira coisa que Pedro fez ali foi cortar a orelha do soldado, tentando proteger Jesus. Mas logo em seguida ele faz o quê? Ele nega Jesus 3 vezes. Então eu tô querendo colocar aqui, gente, que muitas vezes a gente está preparado a se dispor no físico. Mas quando Pedro foi colocado em xeque, quando Pedro teve medo, ele negou Jesus 3 vezes. E muitas vezes, gente, quantas vezes a gente nega Cristo com as nossas atitudes, com o nosso próprio pensar, com o nosso achismo, com os nossos sonhos, a gente muitas vezes coloca à frente, sendo que nós precisamos morrer para nós mesmos para que a gente possa alcançar a glória. Pedro aqui, ele só pensou no físico, ele estava até pronto ali para batalhar por Jesus, ele estava até pronto ali para matar por Jesus, mas morrer por ele não estava, porque quando ele foi colocado em xeque ali, ele podia muito bem dizer, sim, eu sou discípulo, o povo podia se revoltar e tal, mas ele estava ali demonstrando o amor por ele, porque João, nesse capítulo fala que outro discípulo, que é João, conseguiu entrar, ele conseguiu estar ali, ao lado de Jesus ali junto com o povo, e ele conseguiu entrar lá, e aí ele conseguiu fazer com que Pedro entrasse, e aí a mulher da porta reconheceu Pedro, ou seja, o João teve que se identificar ali, o outro discípulo teve que se identificar, falar, e as pessoas conheciam e sabiam quem ele era. Então a gente vê nitidamente a diferença, entre Pedro e João, porque João, aparentemente, pela palavra, não era como Pedro, que era uma pessoa explosiva, que falava demais e tal, mas ele conseguiu demonstrar amor por Cristo, ele conseguiu demonstrar a servidão dele num momento mais difícil e complicado, porque os outros discípulos fugiram. Pedro ainda estava tentando estar ali. Porém, gente, quando Jesus morre mesmo, João era o único discípulo que estava ali aos pés de Jesus realmente. Então, vamos realmente buscar realmente nos doar. Só falar, só estar pronto no físico não é o suficiente. Nós precisamos realmente encontrar o equilíbrio entre o espiritual e o físico. Porque só viver do físico, gente, nunca vamos alcançar a plenitude de Deus. E só viver do espiritual, a gente vai penar aqui no físico. Então, ter esse equilíbrio vai fazer com que a gente haja nesses momentos difíceis, nesses momentos que provam a nossa fé da maneira correta. E não vai fazer com que a gente se acovarde como Pedro foi covarde, como Pedro teve medo e se acovardou, Então, muitas vezes a nossa fé fraca, muitas vezes a gente só falar e não fazer nada, causa em nós esse medo, causa em nós essa coisa que gerou em Pedro, ali o temor, a angústia daquela circunstância. Então eu acredito que a mensagem hoje do devocional é essa, que nós devemos buscar realmente amar a Deus, não apenas com palavra, mas em atitudes, porque são as atitudes que afirmam o nosso amor por Deus. É nesses momentos que somos colocados a provas, é nesses momentos que somos colocados em xeque, que realmente provam quão a gente ama a Deus ou quão forte é a nossa fé. Claro que Pedro foi restituído depois, mas ficou marcado na história que ele negou Jesus 3 vezes. Então que nossa história não seja marcada por negações, por falta de amor, por medo, mas que sejamos marcados pela nossa determinação, pelo nosso amor que a gente tem por Deus, custe o que custar. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!